Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um tema de elaboração das demonstrações contábeis. Dessa vez nós vamos falar de um demonstrativo muito interessante, principalmente para investidores, gestores do capital, que é a demonstração de resultado abrangente. Você sabe o que é essa demonstração? Já ouviu falar nessa demonstração? Qual é a diferença dela para a demonstração de resultado do exercício, da mutação do patrimônio líquido? Calma, você vai entender tudo direitinho. Vem comigo que a gente vai clarear junto essas dúvidas. Primeira pergunta que você pode estar fazendo é: a demonstração de resultado abrangente ela é obrigatória? Porque eu sei que existe uma legislação tratando do balanço patrimonial, da DRE, da mutação, do fluxo de caixa, de todos aqueles demonstrativos, né, que a gente sabe muito bem que são objetos obrigatórios por parte das empresas de capital aberto, as limitadas com determinado volume de faturamento, de resultado também são obrigatórias, outras são opcionais de acordo aí com a classificação estabelecida em lei. A gente sabe muito bem disso. Mas demonstrar resultado abrangente é obrigatório? A informação, sim. Eu vou te responder e olha que a gente vai ler junto aqui, interpretando o que está definido lá no CPC 26. Ele deixa claro, o próprio CPC 00 ele também deixa claro. Apesar da 6404 e na 11638 não está, o texto não diz que é obrigatório a publicação desse formulário, desse demonstrativo, ela torna-se obrigatória a informação. E muitas das vezes essa informação ela pode estar ali casada junto com a demonstração de resultado do exercício e ela pode estar também casada junto com a mutação do patrimônio líquido. O objetivo maior, então, desse demonstrativo é apresentar aos analistas, aos investidores, aos stakeholders, todas as movimentações, todas as alterações do patrimônio líquido que não estão efetivamente registradas pode não estar registradas até aquele momento na DRE, por tratar-se de informações de longo prazo. Ou seja, toda a alteração aí de aporte e de retirada do capital social mexe com a conta investidor, mexe com a conta acionista. Isso não vai entrar no demonstrativo de resultado abrangente. Vai entrar na mutação do patrimônio líquido, mas não vai entrar no resultado abrangente. Todo o pagamento de dividendos vai alterar o resultado do exercício, vai alterar a mutação do patrimônio líquido, mas não vai entrar na demonstração de resultado abrangente. Ou seja, o que está definido aqui no CPC é muito claro, né? Todas as informações que alteram o patrimônio, mas não são objeto de relacionamento dessa alteração com o próprio acionista aportando ou retirando, deve ser contido, apresentado lá nesse demonstrativo. Esse demonstrativo já é um caminho grande que a legislação nacional tem em estar se aproximando das boas práticas internacionais de contabilidade. Isso está lá no FASB 03. Então, quem tiver curiosidade, depois dá uma olhada lá no FASB 03, que ele deixa claramente a proposta desse interessante demonstrativo. Para que ele serve, né? Qual o intuito dele, qual o objetivo dele? Ele serve para a tomada de decisão por parte de investidores. É um super demonstrativo, vamos dizer assim, gerencial. Eu vou falar baixinho só para você escutar. É um caminho que a contabilidade tem em se aproximar da ciência da administração, da gestão, uma vez que lá em administração, né, em gestor, a área de controladoria, ela aplica aqueles indicadores econômicos e financeiros junto lá dos demonstrativos. Ele não aplica o indicador de rentabilidade, ele não aplica o indicador de liquidez para medir a situação econômica, financeira, o endividamento, né, todos aqueles indicadores
financeiros, basicamente, que são utilizados ali em cima dos demonstrativos contábeis? Pois bem, como se fosse uma convergência, então, da demonstração contábil para facilitar a aplicação desses indicadores quando eles se tornarem objeto de análise. Eu posso, então, estar dando um zoom aqui no patrimônio líquido, identificando na composição do patrimônio não só a conta capital social, não só a conta de reserva, não só a conta de resultado, mas o resultado dessas contas. Como assim? Confundi um pouco, você pode estar colocando. Me enrolei um pouco. Vamos entender aqui o que esse demonstrativo precisa apresentar que vai clarear. Esse demonstrativo, basicamente, ele tem ali 3 grandes grupos, né? Ele tem um grupo que é o resultado do período, e aí eu vou colar lá da DRE, Ctrl+C, Ctrl+V, efetivamente, né? A DRE ela me deixa lá na última linha dela o resultado líquido do período. Esse resultado líquido do período, ele vai ser o grupo 1, a linha 1 na estruturação desse formulário. É um formulário como balanço patrimonial, como a DRE, como o fluxo de caixa. Aqui ele tem a cara mais ou menos do fluxo de caixa indireto, lembra? Que a origem do fluxo de caixa indireto ele começa a partir do resultado líquido do exercício. Primeiro grupo, resultado líquido do exercício. Segundo grupo aqui, eu vou descrever outros resultados abrangentes. O que são esses outros resultados abrangentes? São todas as relações que a empresa vai ter com o patrimônio, mas que não são efetivamente objeto, como a gente disse, de relacionamento com o acionista. E o terceiro grupo, o próprio resultado abrangente, né, o produto final. Esses outros resultados abrangentes, o que você vai me perguntar? Você pode exemplificar? Claro! Variação cambial. Se a empresa, por sua vez, não são todas as empresas, mas aquela empresa que tem relacionamento com o exterior, né, ou compra do exterior, ou vende para o exterior, existe uma volatilidade da moeda, né, o dólar, o euro, seja lá qual for. Se eu tiro uma fotografia dessa moeda nesse primeiro momento e eu digo que em 31/12 a conversão da moeda ela é X, 1:5, por exemplo, mas eu tenho um contrato de longo prazo com essa parte do exterior, então eu tenho ainda um caminho a ser percorrido nessa relação. Aquela fotografia que eu estou tirando em 31/12 da DRE, ela é real naquele momento, mas eu vou ter ali posso ter ao longo dos períodos subsequentes uma variação cambial. Essa projeção dessa variação cambial, ou para mais ou para menos, ela é objeto da na demonstração de resultado abrangente. Então, variação cambial, reserva de reavaliação, né? Eu reavalio ali um investimento meu e tiro uma fotografia hoje. Mas esse investimento, se ele for de longo prazo, ele pode sofrer da mesma forma oscilações, mutações e alterações. A projeção dessas reavaliações, elas são objeto da nossa demonstração de resultado abrangente aqui no período. Cálculo atuarial, análise de cálculo atuarial, as empresas ali de plano de saúde, as empresas que envolvem a necessidade de realização da ciência atuarial, né, do cálculo atuarial. Projeções, então, atuariais, né, reajustes de plano, reajustes conforme inflação, conforme a situação macroeconômica do país, vai impactar nos resultados futuros daquelas empresas de previdência privada, por exemplo. Essas projeções vão estar impactando no resultado futuro, vão, consequentemente, estar impactando no patrimônio líquido, e eu, como forma de ser conservador, de ser prudente, respeitando lá os fundamentos básicos da contabilidade, eu tratá-los nesse momento.
Então, variação cambial, variação de reserva de realização, variação de instrumento financeiro, né, seguro, hedge que eu faço em operações de instrumentos financeiros, se for objeto da minha contabilidade, tudo isso vai ser objeto do nosso registro. Olha a cara desse formulário aqui. Vou compartilhar contigo a cara do formulário. Formulário como outro qualquer. Observe então que a gente não está montando razonete nenhum, não estamos estruturando razonete nenhum, não estamos fazendo lançamento contábil nenhum. Nós simplesmente estamos pegando as mesmas informações que estão lá na base dos registros contábeis e agora extraindo e montando uma fotografia. Resultado inicial, que é o resultado líquido do exercício, outros resultados abrangentes. O que são esses outros resultados abrangentes? Qualquer oscilação de ganho em perda de variação cambial. Qualquer oscilação de ganho em perda de equivalência patrimonial, né? Hoje eu tiro uma fotografia de uma coligada minha, ou ganho dinheiro, ou perco dinheiro, registro a informação nesse período corrente. Mas o investimento de longo prazo ele continua. Então, se o negócio ele tende a melhorar, eu tenho que fazer um ajuste ao valor justo. Lembra do conceito do valor justo? Pois é. Aqui a gente basicamente, então, estamos trazendo para dentro da contabilidade real projeções de valor justo a serem consideradas para mais ou para menos, que vão impactar nesse demonstrativo atual. É essa a essência, é esse o objetivo desse informe. E é importante, então, se são transações fora da relação com o acionista, é importante eu fornecer para esse acionista o ganho que ele está tendo, o possível ganho ou a possível perda que ele está tendo, oriundo desses instrumentos que não estão relacionados na DRE. Não estão relacionados, que impactam o patrimônio dele, né? A parte mais importante do balanço patrimonial é o patrimônio líquido. É ali que é o extrato da informação desse investidor. É ali que ele mede se ele está tendo a capacidade de crescimento econômico ou não. E então nada mais justo de eu pegar esse valor, esse novo valor, eu vou botar aqui bem entre aspas, esse novo valor do resultado do exercício, né, agora turbinado com essas oscilações futuras, e mostrar para ele, falar, ó, parte disso daqui é ganho, é uma receita que você não estava prevendo, um crescimento do patrimônio líquido, no futuro, uma receita não operacional no futuro, que 80% dela, 50% dela são suas. E os outros 20%, 50% são de acionistas não controladores, por exemplo. A estrutura, então, desse formulário, ela nos leva a essa informação. É importante, então, frisar, qualquer ganho ou perda fruto que está definido lá no CPC 33, né, benefícios de empregado, benefício definido de pagamento de PL de empregado, isso pode impactar. Se eu prometi para o funcionário que no final do projeto ele vai ter um benefício, isso tem que estar destacado em resultado abrangente. O que está definido lá no CPC 02, os efeitos de variação cambial, tem que estar definido no resultado abrangente. O CPC 48 lá, o cálculo, né, a mensuração do valor justo trazido a valor presente, isso tem que estar destacado a demonstração de resultado abrangente. Basicamente são essas informações. Ufa! Olha o exemplo. Vamos ver aqui, vamos pegar como é que o mercado trabalha, né? Vamos entender se isso é publicável. Sim, como eu disse, não é obrigatório, mas é bacana você publicar como forma de dar boa governança, de você dar boa transparência. Nada melhor do que um case para a gente entender isso, né? Aqui eu estou trazendo para você o case da Magazine Luiza, um determinado período, né, o balanço consolidado dela, onde ela diz claramente, aqui a gente consegue visualizar, os três grandes grupos, o saldo inicial, e olha que interessante, 921 milhões é o saldo da DRE dela.
E lá no finalzinho, se a gente for ver, aqui em 2019, né, é o exemplo, eu tenho aqui um valor diferente, um novo saldo de DRE, vamos botar aqui entre aspas. Eu tinha 921 e tenho 919. Ué, o que aconteceu? Eu perdi o lucro? Nesse caso aqui, sim. Por que ele perdeu o lucro da DRE 921 e o lucro apresentado no resultado abrangente é 919? Onde estão esses 2 milhões aqui? O acionista vai querer saber. E a gente então mergulha a fundo nesses outros resultados que abrangeram e impactaram o patrimônio líquido da empresa. Tem aqui informação de equivalência patrimonial, né? O primeiro grupo aqui teve uma perda, aqui 6 mil menos 2 mil de imposto, teve aqui um ganho de equivalência patrimonial de 3 milhões, né? Que está destacado aqui, só que os seguros que ela fez nos produtos que ela importou lá, a empresa é uma empresa de varejo, que tem uma série de produtos importados, os seguros, os hedges que ela fez, os instrumentos financeiros que ela fez, ela perdeu dinheiro em função de oscilação de moeda, de desvalorização, em função de tudo isso que a nossa economia está vivendo, ela teve uma perda aqui de 5 pau. Então, 921 mais 3 menos 5, eu tenho aqui o resultado final de 919. Olha que bacana. Isso tudo na nota explicativa certamente vai estar sendo informado e destacado. Isso dá um conforto, aqui no caso um desconforto, né, porque foram feitas operações financeiras que fez com que o patrimônio líquido econômico da Magazine Luiza teve uma perda, apesar dela estar bombando em resultado, e aí o analista toma a decisão que melhor lhe convier a respeito dessa informação. Esse que é o grande propósito. Vamos ao exemplo, então? A gente já entendeu da Magazine Luiza, vamos montar agora o nosso exemplo. Está aqui na tela. Eu tenho aqui algumas informações, né, que não tem nada diferente, eu vou falar baixinho para você escutar, não tem nada diferente da Magazine Luiza, tá aqui, ó, resultado, perda oriunda de conversão de moeda estrangeira, tem aqui uma continha estranha aqui no meio, ganho de alienação de ativo imobilizado, ou seja, alienação venda, fiz uma venda de ativo imobilizado, não sei o que é isso, mas vamos entender melhor. Ganho na remensuração, né, de ativo fixo, ou seja, eu trouxe ao valor presente o meu ativo fixo, fiz uma atualização do fluxo de caixa, trouxe ao valor presente. E o que eu quero dizer com isso? Contadores de plantão, a partir de agora, pegue a sua cartilhazinha de matemática financeira, de que cada vez mais a gente vai precisar usar o conceito de trazer a valor presente, aquela fórmula de juros compostos, para melhor apresentar de forma justa os nossos investimentos. 40 pau aqui, capital social 500. Mais, menos, ora, saldo inicial, aqui eu tive uma perda, os 50 mil foram perdas, e se eu perdi na variação cambial, vai diminuir o meu patrimônio, então entra com um sinal menos. E tive um ganho aqui na reestruturação do meu valor justo, o fair value, né? Então ele soma, mais, menos, eu tenho um resultado final aqui de 340, diferente do 310. Aí você vai falar, pô, mas o 25 não entra? Não entra, porque não está impactando o patrimônio líquido, é um fato permutativo aqui, eu estou tirando imobilizado e botando dinheiro. Então, só permutou. Aqui não tem oscilação nenhuma de forma projetada. Botei aqui só para tumultuar e você melhor entender o exercício. Show? Beleza? Mais um exercício aqui, mais um exemplo para facilitar a sua compreensão final, usando o formulário. Vamos usar o formulário aqui. Uma série de informações aqui, respeitando ali saldo inicial, outros resultados abrangentes, resultado abrangente do período e no finalzinho aqui do resultado final do período, olha que interessante, essa empresa ela começou com saldo de lucro de 272 mil e terminou com um lucro turbinado, olha aspas, hein, de 442 mil. Pô, quase que dobrou o lucro. Que lucro é esse? Esse lucro ele foi fruto aí principalmente de
aporte, né, de parcela de equivalência patrimonial, ele foi fruto de ajustes de instrumentos financeiros. Então 272 mais 60, menos 20, mais 30, é só a gente fazer a sominha aqui, mais menos, mais menos, mais menos, a gente vai chegar aos 442. Desses 442, um percentual aqui, pela cálculo, 90%, 92% mais ou menos, né? 442, 440 é dos sócios controladores e 28 aqui no final dos sócios não controladores. O interessante é justamente isso, a gente destacar desse montante, desse ganho econômico-financeiro, qual que vai para o controlador e para o controlador, e permite a ele tomar a decisão se ele vai continuar com o negócio dele ou não, permite se a empresa tende a dar uma rentabilidade crescente ou não. É esse o intuito, é esse o objetivo desse demonstrativo do resultado abrangente. Legal? Deixa de dar o like no canal, deixa de dar a sua moral, que é importante para a gente, se inscrever no canal, né? E principalmente de assistir o nosso próximo vídeo. Um abraço aí, fica na paz. Tchau!